fica gravado também e as pessoas que se juntam a nós podem depois apanhar algumas partes que possam ter perdido. Já temos mais de 70 pessoas connosco e, portanto, vamos dar início agora a esta sessão. Em primeiro lugar, boa tarde e muito obrigada pela vossa presença. Neste que é o primeiro webinário do Movimento Cívico pela Educação dos 0 aos 3 anos, que celebra hoje precisamente um mês de existência. Portanto, é o primeiro aniversário, digamos assim. O objetivo hoje é refletir, partilhar e dialogar a educação dos 0 aos 3. E como podem ver, eu estou muito bem acompanhada aqui nesta tarefa, nesta missão. E por isso mesmo vou começar com breves apresentações do painel e depois então passamos aos temas e dilemas que nos trazem aqui hoje. Para começar, o meu nome é Diana Sousa e estou a falar-vos de Londres, Inglaterra, onde sou docente no Instituto de Educação da University College London, onde leciono nos mestrados de Educação da Infância e supervisiono doutoramentos nas minhas áreas de formação, que são Educação de Infância e Educação Comparada. Sou também doutorada em Educação e a minha área de investigação é muito focada na democracia em educação. Tenho um particular interesse na educação democrática, particularmente na educação de infância. E também na contestação de discursos que influenciam as pedagogias locais, os discursos dominantes em educação. E tenho aqui comigo hoje duas especialistas em educação de infância, ambas doutoradas em estudos da criança pela Universidade de Minho. Tenho a doutora Teresa Sarmento, que é professora auxiliar no Instituto de Educação da Universidade do Minho, pertencente ao Departamento de Ciências Sociais da Educação e ao Centro de Investigação e Estudos da Criança. A doutora Teresa não só se dedica à docência na graduação e pós-graduação de professores, mas também à investigação a nível nacional e internacional nas áreas da educação de infância, na formação de professores, nas histórias de vida de profissionais de educação, na organização escolar, nas relações de escola, famílias e comunidades, nas condições de género, na educação inclusiva, entre tantas outras áreas que são fundamentais também para as discussões que vamos ter aqui hoje. Temos também a doutora Dalila Lino, que é professora adjunta na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa e que é representante nacional no World Forum Foundation, na área da educação de infância, e é também a coordenadora do Erasmus Mundus Joint Master Degree Play, Education, Toys and Languages, também conhecido como PETAL. É vice-presidente do Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais e coordenadora da linha de investigação nas áreas da educação e desenvolvimento. Como especialista em pedagogia da infância, a sua investigação é também ela a nível nacional e internacional e é focada na formação dos educadores, na aprendizagem, no brincar, no jogo, na educação da infância. Se vocês quiserem ler mais sobre o trabalho das convidadas aqui presentes, vocês têm informação também sobre elas e sobre o seu trabalho na página do YouTube onde este evento foi publicitado. Portanto, como podem ver, tem aqui convidadas com um trabalho de grande importância e com quem muito podemos aprender. Portanto, em primeiro lugar, muito obrigada a ambas por despenderem do seu tempo e partilharem connosco os vossos conhecimentos. Mas antes de começarmos as nossas partilhas, e até porque o objetivo hoje é também refletir e dialogar, eu vou só fazer referência aos objetivos e à agenda do movimento para fazer um enquadramento das discussões que pretendemos estimular. Tal como disse no início desta conversa, o movimento surgiu há um mês com o propósito de incentivar a participação não só do setor educativo, mas também da sociedade civil nas questões relacionadas com a unificação da educação de infância dos 0 aos 6 anos, de forma a incentivar mudanças políticas e sociais importantes para este setor educativo. O movimento foi iniciado por um grupo de profissionais que trabalham em diferentes áreas de educação de infância e pretende atuar como uma base fundamental para a abertura de espaços de diálogo e reflexão, como este aqui hoje, e que este diálogo possa motivar mudanças positivas para a educação e para a sociedade. Portanto, esta é uma iniciativa que já recebeu apoio a nível nacional e internacional,
tanto de individuais como de organizações significativas para esta causa, nomeadamente a Comissão Nacional da Unesco, que subscreveu inteiramente os propósitos deste movimento. É importante ressalvar aqui uma coisa que é parte da nossa discussão hoje. A luta pelo reconhecimento do trabalho de creche como educação não é nova, mas também não pode ficar esquecida. E, portanto, é por isso que estamos aqui. Sentimos que, de certa forma, a crise provocada pela pandemia proporcionou uma abertura na opinião pública para discutir questões relacionadas com a educação de crianças pequenas, particularmente no papel fundamental das creches no funcionamento da sociedade. E, no fundo, é isto que nos traz aqui hoje. É refletir sobre a importância dos 0 aos 3 anos, pensar e repensar o papel da creche e dos educadores neste setor, reconstruir a educação dos 0 aos 3 para além do plano de cuidados ou o espaço de apoio à família, reclamar o papel do Estado, das famílias, dos educadores e, no fundo, reivindicar a inclusão da educação dos 0 aos 3 no sistema educativo através, por exemplo, da alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo. Portanto, são objetivos ambiciosos, mas são objetivos fundamentais numa luta que não é só dos educadores de creche, dos educadores que neste momento estão a trabalhar em creche, mas é uma luta que é de todos nós. E por isso é preciso que juntos possamos pensar no que já foi feito e no que ainda falta fazer, não é? É muito por isso que estamos aqui hoje. Mas o meu trabalho hoje é moderar e eu já falei demais, e por isso fico por aqui. E seguindo esta breve introdução para vos dar o enquadramento do movimento, eu vou passar agora a palavra à doutora Teresa Sarmento para aprendermos um pouco sobre o seu trabalho nestas questões. Doutora Teresa, passo a palavra. Muito obrigada. Começo por agradecer à Diana o convite que me endereçou para estar neste webinário. Cumprimentar também a minha colega de mesa, digamos assim, Dalila, e cumprimentar também todas as pessoas que em diferentes partes do mundo estão a participar neste webinário. Agradeço à Diana as palavras que me endereçou, da apresentação do meu currículo, mas a coisa essencial no âmbito do currículo profissional não disse, é que eu sou também educadora de infância, sinto-me membro deste grupo profissional, na medida que a minha atividade profissional iniciou-se exatamente, a minha formação de base começou por ser de educadora de infância. É entre educadores que eu me sinto bem e é aos educadores que eu sempre volto quando tenho alguma angústia, algum desafio novo a lançar. É também este o momento de homenagear todos os educadores que nesta fase tão difícil estão a procurar dar resposta de formas diferentes a tantas crianças e a tantas famílias. Muitos parabéns, obrigada pelo vosso esforço, tenho também a minha solidariedade neste processo, que sei que não é um processo fácil, mas é um processo necessário, porque as nossas crianças, todas as crianças, estão muito carenciadas nesta altura de quem se interessa efetivamente por elas e quem lhes dê voz nos diferentes espaços que as mesmas habitam, o que precisam de habitar, porque as crianças estão demasiado confinadas nesta pandemia, estão muito irritadas, estão a necessitar dos amigos, e é convosco nas creches, nos jardins de infância, onde muitas delas têm encontrado agora respostas, bem como em casa, nos esforços que vocês fazem a partir exatamente das tecnologias, para lhes trazer algo novo, algo diferente, para lhes mostrar que em casa estão seguras, mas também continuam ligadas pelos afetos a todos vós e a todos os amigos. Bom, então eu vou procurar, como disse a Diana, isto pretende ser um webinário, um momento de conversação, e portanto eu não venho para aqui com nenhuma aula doutoral, venho para aqui numa fase inicial dizer-vos algo sobre a minha reflexão sobre as creches, mas depois penso que será mais interessante a segunda fase, em que poderemos conversar e poderemos trocar ideias. Também quero dar os parabéns à Diana e aos promotores deste movimento cívico, que se vem a um movimento cívico que se vem juntar a outros movimentos já existentes em Portugal também, a favor das creches, a favor
da perspectiva educativa da educação das crianças de 0 aos 3, que nós sabemos que continua muito aliada de quem pensa, de quem tem por missão regular a questão legislativa sobre as creches. Isto é, há muito quem pense, felizmente, em Portugal e no mundo, sobre a educação dos 0 aos 3, quando fala em educação neste sentido de educação formal em creches, porque naturalmente a educação estas crianças têm também em família, mas estamos aqui a falar da educação 0 a 3 em creches, portanto, em instituições que nós queremos que tenham uma visibilidade e tenham uma tutela efetivamente educativa para assim conseguir dar resposta às finalidades que nós entendemos que constituem um direito das crianças nestas idades. Bom, quando nós pensamos nas creches, naturalmente sabemos que a educação que se passa em creche, o que se passa, está mediada por um conjunto grande de relações que não podem ser ignoradas e que interatuam obrigatoriamente umas com as outras. As políticas, as ideologias, as sociedades, os valores, as famílias, as culturas, os conhecimentos, enfim, há aqui todo um conjunto de conceitos que têm que ser articulados entre si e repensados, e aqui não há tempo agora para focar cada um deles de para si, ainda que cada um deles desse aso a uma comunicação só. Nós sabemos que as creches têm tido, sobretudo, uma finalidade socioeducativa, ou pondo o educativo entre aspas, porque têm sido sempre pensadas muito numa perspectiva centrada no apoio às famílias, mas aquilo que nós estamos aqui a fazer neste webinário é repensar a creche exatamente numa perspectiva, numa alteração de políticas, agora numa concepção de políticas que sejam ao mesmo tempo educativas e sociais, que tenha a educação da criança como foco, sempre sem ignorar a articulação com o apoio às famílias. Nós sabemos que as crianças, quanto mais pequenas são, mais são tarefa da família e dentro da família tarefa das mulheres. Apesar de haver já nesta altura grandes alterações a nível da repartição de tarefas, dos cuidados na família, sabemos que de qualquer forma continuam a ser as mulheres que têm muito essa função. Daí eu ter escolhido um quadro que está atrás de mim, de mulheres africanas, no caso concreto, mulheres santomenses, que aliam todas as tarefas de ordem económica e de ordem social também à tarefa das crianças que levam às costas. É, portanto, também uma oportunidade de homenagear as mulheres, mães, que por este mundo fora têm cuidado também desta questão das crianças, incluindo e querendo incluir, naturalmente, querendo que o quadro que está atrás passe a ser um quadro em que tem mulheres e tem homens também e efetivamente traduz já as alterações sociais que se têm visto. Mas então, eu ao pensar aqui neste webinário, procurei organizar onde é que está definido que a educação tem que ser um propósito e o propósito final das creches e, portanto, da educação das crianças de 0 aos 3. Ele está logo definido na Constituição Portuguesa e eu, ao falo a partir da situação portuguesa, havendo com certeza muitos destes princípios que são transversais e que são universais. Mas em termos legislativos eu tive que procurar dentro do meu campo de ação e daqui do locus mais próximo. E nós sabemos que no artigo 73 da Constituição Portuguesa refere que a educação, a cultura e a ciência que é um direito de todas as crianças, de todas as pessoas portuguesas. Tal como vem ratificar, ao fim e ao cabo, que já estava também na Declaração dos Direitos da Criança, em que o artigo 7º refere exatamente esse direito. Fazendo um percurso rápido ao que se passou em termos da organização da educação de infância, falando na educação de infância 0-6 em Portugal, nós nos últimos
dois séculos e tal, que já estamos no século XXI, não é? Verificamos que a partir do século XVIII e XIX começaram a aparecer em Portugal os primeiros contextos de atendimento a crianças pequenas. Contextos veiculados ao assistencialismo religioso, sobretudo as casas de roda, as misericórdias, as casas de órfãos, que com uma vertente estritamente assistencialista recebia as crianças em situação de maior vulnerabilidade. Na Primeira República começaram a criar-se outras instituições, surgiu nessa altura, surgiram os Jardins de Escolas João de Deus, nessa altura surgiram também, começou a formação de educadoras, que depois foi interrompida, mas não interessa muito para aqui, mas muito já nessa altura centrada para a educação de crianças um bocadinho mais velhas, e só em 73 é com a reforma de Veiga Simão é que se volta a retomar, portanto é aqui um salto temporal muito grande, mas realmente houve ali uma fase de tempo que a formação de educadores esteve fechada, depois foi retomada sobretudo por escolas privadas, mas em termos públicos, de serviço público, em termos de creches, saúde e de jardins de infância, só realmente bastante mais tarde, já na década de 80, nos finais da década de 70, já a partir de 74, em Portugal, começou a formação oficial de educadores de infância e em 78 abriu a rede pública de jardins de infância. Nessa altura, já exatamente abriu a rede pública de jardins de infância, portanto, de crianças a partir dos 3 anos de idade. As creches mantiveram-se, ao longo do tempo, ligadas sempre ao setor social. Em 86, que sai a nossa Lei de Bases do Sistema Educativo portuguesa, a educação de infância é excluída formalmente do sistema educativo formal, na medida em que a Lei de Bases não refere minimamente a educação das crianças dos 0 aos 3, mas começa a referir, sistematiza, refere a educação a partir dos 3 anos em jardim de infância. Portanto, há aqui uma exclusão formal das crianças da educação, em termos de tutela. O Ministério da Educação não assumiu a partir daí formalmente a educação das crianças a partir dos 0 aos 3 anos, peço desculpa. Em 89, quando nós pensamos na questão das creches, pensamos nas crianças, mas eu penso também muito nas profissionais que estão com essas crianças, nas educadoras de infância. Porque a questão da creche é um processo de exclusão das crianças do sistema educativo e é uma situação também de desvalorização das educadoras enquanto profissionais da educação, na medida em que as educadoras que trabalham em creche, em Portugal, têm um processo de desvalorização traduzido, por exemplo, pela não contagem de tempo de serviço, por salário menor, pela muito pouca consideração sobre as mesmas. E em 89 isso foi ratificado, por exemplo, no Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância e dos Professores do Ensino Básico e Secundário, na medida em que fala das educadoras que trabalham em jardim de infância, não fala das educadoras que trabalham em creche, apesar de, já nessa altura, como atualmente, a formação das educadoras que trabalham num e noutro nível educativo, num e noutro sistema, numa e noutra valência, tem exatamente a mesma formação. E a formação portuguesa das educadoras de infância, ainda há um bocado da preparação do webinário, estava a falar isso com a Diana, é uma formação de nível muito elevado. As nossas educadoras, atualmente, só são profissionalizadas com o grau de mestrado. Já são há muito tempo também certificadas com o grau de licenciatura. Portanto, a formação de educadoras é de um nível habilitacional muito elevado e valorizado internacionalmente. Mas, de qualquer forma, internamente, distinguem muito as educadoras que têm uma formação, que têm a mesma formação, mas que trabalham em sistemas diferentes, ora nas creches, ora em jardim de infância. A umas paga-se de uma forma, a outras paga-se de outra forma.
ou umas considera-se de certa forma que são profissionais, as outras são semi-profissionais, digamos assim. Ao longo dos anos, ao longo das últimas décadas, portanto, subiu o grau académico de formação, a educação de infância a nível de educação pré-escolar, 3, 6 anos, e utilizo aqui a designação educação pré-escolar, só porque é a designação utilizada formalmente na legislação. Porque eu, efetivamente, tal como muitos membros deste grupo profissional e da Associação de Profissionais de Educação de Infância a que eu pertenço e com quem partilho os princípios, nós preferimos realmente a utilização de educação de infância, porque consideramos que é mais integradora e porque reflete efetivamente aquilo que nós entendemos que são as finalidades e que devem ser os processos de educação das crianças até aos 6 anos. Portanto, mas vemos que há aqui duas diferenças. Portanto, um grande investimento do Estado a nível dos jardins de infância, da dita educação pré-escolar, e uma não valorização das creches enquanto uma instituição educativa, com finalidades educativas. Portanto, o que eu poderei sintetizar, até 74 há inexistência, há creches, sim, mas sobretudo tuteladas por ordens religiosas. A legislação que saiu, sobretudo, na década de 80, foi uma legislação, sobretudo, da área da organização destas instituições, com a aprovação dos estatutos das IPSS, com a regulação a nível com normas reguladoras da instalação e funcionamento das creches, continua a não haver exatamente uma afirmação das finalidades educativas deste sistema. Já em 1990, o Conselho Nacional de Educação emanou algumas indicações para o bom funcionamento das creches. Veio novamente o Conselho Nacional de Educação a reafirmar, e aqui já com um papel bastante mais ativo, já em 2011, afirmando as creches como um direito e não meramente como uma resposta social. Este trabalho, já em 2011, decorre do que aconteceu anos anteriores, em 2002, com a Conferência de Barcelona, em que Portugal se comprometeu a investir mais nas creches, seja na sua expansão, seja nas suas finalidades e modos de funcionamento. Processo que veio a ganhar com o programa PARS em 2006, em que houve realmente um incentivo grande à expansão das creches. De 2018 encontrei uma resolução do Conselho de Ministros para a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, estratégia esta que aponta um conjunto de propósitos, tendo em vista promover a igualdade entre homens e mulheres, entendendo a expansão de creches como forma de combater a pobreza, chamando a atenção para a urgência da publicação de orientações pedagógicas para este setor, e eu realço orientações pedagógicas, que, no entanto, hoje, 2020, sei que estão em preparação, mas que ainda não estão publicadas. Só para acabar esta parte, dizer que, em termos de percentagem de creches, nós temos atualmente cerca de 50% de cobertura, ou seja, temos creches que eventualmente poderão receber até 50% das crianças dos 0 aos 3 anos em Portugal. Fazendo uma breve análise dos objetivos, das finalidades definidas na portaria que regula as creches, vemos que há em 6 finalidades definidas, 4 referem-se claramente à articulação com a família, ao apoio à família, à colaboração com a família, uma refere-se às questões organizativas e só uma diz proporcionar condições para o desenvolvimento integral da creche num ambiente de segurança física e afetiva. Ou seja, mesmo este
mesmo esta é uma finalidade muito na área sanitária, na área securitária. Se nós pensarmos nos degraus de Maslow, desde das necessidades básicas até às superiores, aquilo que é definido nestas finalidades fica no primeiro degrau e parece que nunca mais se cresce, nunca mais se sobe. É sempre o bem-estar, fundamental, a segurança, fundamental, a saúde, fundamental, mas todos os outros níveis de desenvolvimento não são aqui esclarecidos, explicitados. E nós sabemos e nós queremos que as creches sejam efetivamente muito mais do que isto, e que sejam efetivamente espaços em que as crianças se possam desenvolver, viver com alegria, ter experiências novas, enfim, que sejam um mundo de vida que seja aprazível e que lhes proporcione efetivamente aprendizagens novas e desenvolvimento, como as suas profissionais sabem de facto estimular. Ora bem, esta situação das creches, com este caráter tão sanitário, acaba por penalizar as crianças, em primeiro lugar, as famílias, porque podem não encontrar, acabam por encontrar porque nós sabemos que os profissionais são muito resilientes e conseguem superar as dificuldades e os processos de desvalorização, porque sofrem, não é? Mas que poderia ser bastante melhor, não é? Mas as famílias lucrariam também se realmente as educadoras tivessem outra valorização e houvesse outras condições de apoio e que mais pessoas pudessem efetivamente colocar as suas crianças em creches, porque se só há uma cobertura de 50%, os outros 50%, muitas das outras 50%, não frequentam, não porque as famílias não queiram, mas porque as famílias não encontram espaço para as mesmas. Ora bom, este é um bocadinho o quadro geral das creches em Portugal e o que é que eu entendo então que seria importante que houvesse nas creches. Eu vou ser quase telegráfica porque o tempo vai passando. Entendo que as creches precisam de uma proposta integrada, em que a educação de infância seja vista como promotora do desenvolvimento integral das crianças, fundamentalmente, e a partir das crianças das suas comunidades. E aqui insiro uma citação da Lillian Katz, que nos diz que só os programas de grande qualidade poderão dar um contributo decisivo para a qualidade de vida das crianças e para o seu futuro em geral. E é nisto que eu acredito. De facto, boas experiências de qualidade são promotoras de uma forma diferente de ser e de estar na vida. Portanto, espero que seja uma educação de infância que reconheça, e quando falo em educação de infância, do 0 aos 6, e aqui particularmente 0 aos 3, seja uma educação de infância que reconheça os direitos de todos, das crianças, das famílias e das educadoras que trabalham em creches. Que obrigue, por isso, a um conjunto de políticas integradas para a infância. Sim, senhor, em que a saúde está muito presente e tem que estar, mas além da saúde e da área social, tem que estar a área pedagógica, a área educativa, e todas elas de forma integrada a bem do bem-estar e dos direitos das crianças. Portanto, que seja uma educação de infância naturalmente informada pelo conhecimento científico internacional. Isto será a base fundamental para a promoção do desenvolvimento integral da criança, no reconhecimento de que as primeiras experiências de vida das crianças, a nível dos cuidados, da educação e do desenvolvimento, são fundamentais para a sua promoção. Portanto, é fundamental reconhecer aqui também o vínculo da vida afetiva, da vida moral, da vida social, da vida total da criança com a sua família e com a comunidade. Porque quando nós falamos em creches e falamos nesta valorização das educadoras, nós sabemos que não podemos pensar a educação da criança em creche sem ter a presença da família. A família é fundamental nesta fase da vida, a família é fundamental porque conhece a criança, porque nós entendemos que é
membro do seu, é um elemento fundamental no seu processo, no seu contexto, no seu microcontexto e que progressivamente se vai ampliando. Portanto, não se pode pensar as creches fechadas às famílias, tem que ser arranjar alternativas para a sua inclusão. E estou agora a lembrar-me neste processo da pandemia, quando em conjunto com a APEI nós estávamos a pensar como é que vamos apoiar os educadores para a reabertura das creches. Um dos aspectos que se falava era exatamente neste da família. Mas as famílias têm que ficar fora da creche. E depois nós pensamos, não, nós temos é que arranjar a forma de que haja aqui uma corresponsabilização. A educação da criança pequena não é estritamente da educadora quando está a criança na creche, não é estritamente da família quando a criança está em casa, mas tem que haver aqui uma corresponsabilização em que a criança está integrada para que a sua educação seja efetivamente sólida, de qualidade e bem estruturada. Portanto, é preciso assumir o compromisso com o desenvolvimento de políticas que, na sua formulação estratégica, partam dos valores, das culturas da infância, das culturas locais e que respeitem as tradições de cada comunidade. E volto ao meu esquema inicial, em que dizia que tem que haver uma articulação em termos de valores, das culturas, dos atores sociais, etc., para que efetivamente a educação da criança em creche seja uma educação que promove a criança nos seus direitos e que se articula efetivamente com a sua comunidade. O que obriga, mas isso penso que eu e a professora Dalila não combinamos o que é que iríamos falar, mas acredito que a Dalila irá falar mais nas pedagogias, porque realmente é preciso garantir a efetivação, desenvolvimento de pedagogias bem sustentadas, de pedagogias participativas, sustentadas cientificamente. E, deixem-me cá ver, tudo isto implica, naturalmente, que a educação em creche, e com isto termino, efetive a integração dos diferentes setores ao serviço da promoção da inclusão, da participação social e do direito das crianças ao desenvolvimento integral, que passa, obrigatoriamente, por uma articulação entre os atores dos diferentes setores e dos diferentes contextos de vida das crianças, o que obriga a que haja uma reformulação das políticas existentes a favor de um reconhecimento das creches como contextos educativos e sociais, que naturalmente não pode ser ignorado. E por agora fico por aqui, aberta às questões e aos reptos que quiserem lançar. Muito obrigada, doutora Teresa. Nós temos aqui imensos comentários que são bastante pertinentes e aos quais nós vamos voltar depois de ouvirmos a doutora Dalila Lim e a sua partilha. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Gostava de começar por cumprimentar a Diana e por agradecer este convite da Diana e das pessoas ligadas ao movimento para estar hoje aqui convosco a partilhar algumas ideias e reflexões em torno daquilo que é a educação das crianças dos 0 aos 3 anos. Queria cumprimentar também a minha colega, a professora Teresa Sarmento, com quem trabalhei alguns bastantes anos na Universidade de Minho e que conheço desde a minha formação inicial, porque eu, tal como a professora Teresa, também sou educadora de infância e conheci precisamente a professora Teresa no meu percurso de formação inicial, na época no magistério primário de Guimarães. Cumprimentar toda a assistência que está, pelo que já percebi pela informação do YouTube, que estão em diferentes partes, não só de Portugal, mas noutros países, e queria também saudar todos os educadores de infância, quer trabalham na educação dos 0 aos 3, pode ser em creche ou noutros contextos ou outros equipamentos dedicados à educação das crianças destas idades,
e os outros, naturalmente, que trabalham com as crianças dos 0 aos 6 aos 0 aos 7, conforme são os países onde desenvolvem a sua ação. A verdade é que a professora Teresa já abriu aqui um grande caminho para aquilo que eu tinha pensado para esta conversa. Como a professora Teresa disse, nós não combinamos o que queríamos dizer, aqui as nossas intervenções, e eu vou centrar-me, vou precisamente buscar algumas das ideias, não todas, algumas delas que a professora Teresa aqui deixou. E uma das ideias que a professora Teresa aqui deixou e que falou dela, que repetiu mais de uma vez, é esta questão dos direitos. E eu gostava de começar por aqui, por esta questão dos direitos das crianças, das famílias e dos profissionais. E começava pela questão dos direitos das crianças. Não vou à legislação, não vou onde é que isto está consagrado, até porque a professora Teresa já fez o favor de o dizer, mas nós sabemos que é o direito das crianças ter acesso a um atendimento educacional de qualidade. Das crianças em educação de infância, dos 0 aos 3 e dos 3 aos 6. E, relacionado com este direito das crianças, vem o direito das famílias, que é que os seus filhos tenham acesso também a experiências de aprendizagem, a experiências de bem-estar, a experiências educativas de qualidade. Interligado com este, porque isto desenvolve-se numa rede de relações e interações, vêm os direitos dos profissionais. Eu vou, se calhar, falar mais dos direitos dos profissionais, educadores e educadoras, mas, naturalmente, de todos os outros, e não me quero esquecer deles, de todos os outros e outras que trabalham com os educadores e com as educadoras naquilo que é a educação das crianças dos 0 aos 3 anos, sendo em creche ou sendo noutros contextos, como eu já disse. Ora bem, as crianças, e eu gostava de sublinhar aqui uma ideia que eu acho que quem está na formação de educadores, pelo menos muitos dos colegas com quem eu trabalho, com quem eu partilho ideias, com quem desenvolvemos trabalho de investigação e dos profissionais, educadores e educadoras, partem de uma assunção de uma criança, ou eu diria talvez de uma imagem de criança, que é uma imagem de criança competente, capaz, desde que nasce, desde o seu nascimento, e isto vai se desenvolvendo ao longo do seu tempo de vida até à idade adulta. É uma criança que desde que nasce é capaz não só de agir, de intervir, ter uma agência em relação sobre o meio que a rodeia, sendo este o meio dos materiais, o meio do espaço, o meio das interações, mas também que é capaz de, através das experiências e das interações e relações que estabelece, ir produzindo conhecimento. E este conhecimento, nós sabemos, e a professora Teresa falou aqui das experiências das crianças, das experiências positivas, ricas, com significado, que são fundamentais para a sua aprendizagem e para o desenvolvimento. Na verdade, estas experiências, esta construção, estas aprendizagens, esta construção de conhecimento, são fundamentais para todos aqueles que as rodeiam. E muitas vezes vemos as crianças, mesmo reconhecendo esta agência da criança, esta competência da criança, vemos esta sua competência como um contributo e algo que contribui para o seu desenvolvimento e para a aprendizagem, e esquecemos que ele está a contribuir para a aprendizagem e o desenvolvimento, quer das famílias, quer dos profissionais que interagem com as crianças. E eu ainda iria mais longe ainda. Iria buscar uma ideia que é muito querida e muito trabalhada numa abordagem pedagógica com a qual eu me identifico muito, não é única, eu identifico com vários princípios e valores de várias abordagens pedagógicas para a educação da infância, mas eu gostava de referir a abordagem pedagógica de Reggio Emilia, que vê a criança como um ser de direitos, competente e capaz de contribuir para aquilo que é o desenvolvimento da sociedade, da comunidade na qual ela habita, interage e participa. Eu acho, estamos a falar do direito e da competência da criança dos 0 aos 3. Eu acho que esta ideia da criança como um cidadão competente que contribui para aquilo que é o desenvolvimento de uma sociedade
e de uma comunidade é algo que às vezes não é tão comum entre nós. Mas é desta forma que eu defendo a criança e que eu vejo a imagem da criança. Ora bem, para nós garantirmos que a criança tem experiências, como já foram ditas pela professora Teresa, tem experiências ricas, tem oportunidades de aprender, de interagir, temos que criar um ambiente. Temos que criar um ambiente, e agora vamos centrar mais no ambiente das organizações socioeducativas, da creche, também isto é a temática que nos traz aqui hoje. E este ambiente tem que ser um ambiente propício a que a criança possa realmente exercer em pleno aquilo que são as suas competências, desenvolver as suas capacidades, contribuir com estes conhecimentos e aprendizagens. Este ambiente de uma organização socioeducativa dos 0 aos 3, tal como eu o perspectivo ou como eu o vejo, deve ser um ambiente que permite e que promove as interações e as relações entre estes atores que já temos vindo aqui a falar, daquilo que virá a ser o processo educativo ou o projeto educativo para a educação dos 0 aos 3, que são naturalmente as crianças, que são um participante ativo, são todos os profissionais, quer os que têm um grau de educador, educadora, ou todos os outros que agem e interagem com as crianças, são as famílias, são os diretores, quer sejam diretores pedagógicos, quer sejam diretores educativos, são as comunidades e os responsáveis pelas comunidades onde estas organizações estão integradas. E depois temos, num sentido, num meso ou num sentido mais alargado, temos também o Estado, e que a professora Teresa já falou aqui muito da responsabilidade do Estado e do que é necessário fazer a este nível, a nível das políticas educativas, e que eu compartilho inteiramente as ideias que foram, compartilho e defendo e tento lutar por elas, pelas ideias que foram aqui apresentadas, para então se construir aquilo que pode ser um projeto educativo da creche, um ambiente que seja realmente propício à aprendizagem e ao desenvolvimento de todos os intervenientes e todos os atores educativos. Começando pelas crianças, e também já foi aqui citado na intervenção anterior, que só faz alguma diferença naquilo que é a aprendizagem, que é o desenvolvimento, que é o crescimento pessoal das crianças, se for um ambiente que vai proporcionar experiências ricas, experiências de qualidade. Portanto, o que estamos aqui a dizer, e isto foi citado aqui a Liliane Katz, eu não vou citar aqui, porque também não venho para aqui dar uma aula, tal como a professora Teresa, mas existem vários estudos que mostram que só os contextos de qualidade educacional, de qualidade a nível do bem-estar, é que realmente vão proporcionar experiências que possam ser ricas e que possam ter algum contributo, algum impacto para o desenvolvimento. Portanto, alguns pontos muito breves para este ambiente proporcionar estas experiências de aprendizagem. Tem que ser um ambiente que, a nível daquilo que é qualidade estrutural, tenha em conta alguns critérios, portanto, ambientes que promovam aquilo que é o bem-estar das crianças e dos adultos. E eu falo sempre, vou falando sempre em conjunto, embora depois também vá falar especificamente, quer para as famílias, quer para os profissionais, mas aqui vou falar em conjunto, porque este ambiente é o ambiente onde todos interagem e onde todos se relacionam e vão se envolvendo diariamente. Crianças e adultos, educadores e educadoras e outros profissionais, de uma forma mais constante ao longo do dia, os pais mais pontualmente, tendo em conta aquilo que será a sua participação nos diferentes momentos do dia na creche. Nós sabemos pela investigação que ambientes que promovam este bem-estar e que passa também, claro, pela segurança e pelas questões de saúde, mas que promovam um bem-estar que diminuam aquilo que são situações de stress, de ansiedade,
e que promovem realmente o verdadeiro envolvimento das crianças na interação com os outros materiais e pessoas, são ambientes que estão correlacionados, e a investigação diz-nos isto, estão relacionados com um desenvolvimento saudável do cérebro. Nós sabemos, através da investigação no âmbito das neurociências, que tem sido muito profícua nas últimas décadas, que o desenvolvimento do cérebro nos primeiros anos, em particular nestes primeiros anos, é fundamental. E é fundamental e está dependente das experiências que as crianças vão tendo ao longo destes primeiros anos. Portanto, se tiverem experiências positivas, estas experiências vão ter um impacto num desenvolvimento saudável do cérebro. E é isto que eu penso que todos também procuramos e que devemos estar atentos. Depois, qual é outro critério que é fundamental para que este seja um ambiente propício ao desenvolvimento de experiências ricas de aprendizagem para as crianças? Tem a ver com aquilo que é a qualidade das interações. E quando falo da qualidade das interações, falo na qualidade das interações entre todos os atores, entre as crianças e os adultos, que com elas diariamente estão ao longo do dia e interagem com ela ao longo do dia, são os pais que interagem com as crianças, que interagem com os profissionais. Estou a falar das interações entre os diferentes profissionais e entre os profissionais e, naturalmente, as famílias destas crianças. Interações que se quer que sejam impactantes naquilo que vão ser as aprendizagens, as experiências positivas e as aprendizagens das crianças, devem ser interações que promovam um relacionamento que seja seguro, que tenha uma consistência no âmbito da qualidade das interações que se vão desenvolvendo, que promovam o envolvimento dos pais naquilo que é o projeto pedagógico e educativo das crianças dos 0 aos 3 anos e que promovam a participação, além do envolvimento, a verdadeira participação dos pais. Eu, quando estou a falar dos pais, falo das famílias num sentido mais largo, porque podem não ser os pais, mas pode ser um familiar que tem uma ligação mais direta com as crianças ou que na impossibilidade dos pais terem uma participação mais ativa, podem estar envolvidos. E esta qualidade das interações e da qualidade das interações entre estes intervenientes vai ter e vai afetar claramente aquilo que vão ser as experiências das crianças. Para isto, nós precisamos de profissionais altamente qualificados. E a professora Teresa já falou aqui que em Portugal os nossos educadores e as nossas educadoras são altamente qualificados. Na verdade, nós somos um dos países onde a formação profissional ao nível dos educadores e educadoras de infância exige um grau de mestrado e onde se contempla naturalmente questões gerais e mais básicas sobre a educação e sobre a educação de infância, e depois questões mais específicas sobre a educação, sobre áreas específicas e conteúdos específicos para os quais não vou falar aqui. A educação e a formação dos profissionais realmente têm vindo a desenvolver-se e a ter alguns saltos qualitativos, e o último foi com a última alteração do decreto-lei para um novo, que habilita para a profissionalização em educação de infância, para o grau de mestrado, que foi alargado mais recentemente, em 2014, e que permite claramente integrar no projeto da formação dos educadores e alargar mais aquilo que é a formação dos 0 aos 3. Eu acho que aqui nós temos que assegurar, e isto é um direito também dos educadores e dos profissionais da educação, temos que assegurar, e este cabe-nos aqui a nós, estou a falar no meu papel enquanto docente de uma escola superior de educação e enquanto docente do mestrado em educação pré-escolar,
cabe-nos a nós assegurar uma formação de elevada qualidade para os profissionais. Porque depois é desta formação, destes profissionais, não é exclusivamente, claro, mas é em grande parte também que vai depender depois aquilo que vão ser as oportunidades que vamos dar às nossas crianças. Porque profissionais e educadoras altamente qualificados, e qualificados, eu estou a falar do ponto de vista de uma formação de qualidade, podem depois também ter uma ação, quer nas organizações socioeducativas onde desempenham as suas funções, quer na comunidade e até nas políticas educativas, através das associações às quais pertencem ou com as quais se envolvem e interagem. Esta formação dos profissionais é muito importante, e eu falo aqui da formação inicial, e eu penso que a formação inicial, e acho que tem havido um grande empenho de todas as instituições de formação de ensino superior em Portugal em aprofundar e estender e alargar aquilo que é a formação dos 0 aos 3 anos, que se pensarmos, e a professora Teresa fez aqui um belo percurso daquilo que foi a história da educação de infância e um pouco da formação também dos educadores em Portugal. Isto veio a desenvolver-se ao longo das últimas décadas, este enfoque na formação também para o trabalho com as crianças dos 0 aos 3. É muito importante que se invista mais naquilo que é a formação graduada dos educadores e das educadoras. É necessário, do meu ponto de vista, que exista uma maior oferta a nível de ou pós-graduações, cursos de especialização, mestrados inclusive, para a educação dos 0 aos 3 anos. Nós vemos que se passarmos uma vista de olhos por cursos e planos de estudos oferecidos pelas instituições de ensino superior em Portugal, nós vemos que há uma muito maior oferta para os educadores de infância, que é mais centrada nos 0 aos 3, e aqui estou a falar da formação pós-graduada, do que temos para dos 3 aos 6, do que temos para os 0 aos 3. E se nós estamos todos a reconhecer o papel dos educadores e os direitos dos educadores a uma formação de qualidade, então também temos que criar oportunidades e condições para tal. E aqui as organizações socioeducativas também têm um papel importante. As direções, e aqui apelo às direções das organizações socioeducativas, para criar condições para estes profissionais poderem frequentar esta formação. Às vezes não é tão fácil, porque exige às vezes que se ausentem a determinadas horas, embora quase sempre seja em horário pós-laboral, mas exige às vezes uma maior ausência, às vezes nem sempre isto é possível. Necessitamos também, a este nível, isto relaciona-se com aquilo que é a ação dos educadores e educadoras, e aqui apelo a todos os educadores e educadoras que estão aqui a ouvir-nos. Necessitamos de mais investigação sobre a educação e oferta educativa dos 0 aos 3 anos. Há já em Portugal muita investigação sobre a educação de infância, mas é uma grande parte dela, não digo que é toda, claro, mas é uma grande parte muito centrada naquilo que é a educação dos 13 aos 6. Portanto, eu apelo aqui aos senhores que estão aqui gentilmente a ouvir e a participar neste webinário, que não se esqueçam que isto é muito importante. Isto mostra também aquilo que a professora Teresa já falou aqui tanto, que é a valorização daquilo que é o vosso trabalho, que é a vossa ação para o exterior. Mostra que realmente se fazemos ou se fazem um trabalho, eu muitas vezes digo fazemos, que incluo-me sempre neste grupo dos educadores de infância. Se fazemos um trabalho de qualidade, precisamos de o mostrar. Eu sei que muitos educadores, e há muitos educadores que já fazem isto, que já fazem ou com investigação ou com outras propostas e projetos educativos de elevada qualidade e que vão disseminando, mas esta disseminação do que se faz, quer através de projetos pedagógicos, quer através de investigação feita em contexto
de sala, feita em contexto de organização socioeducativa, é fundamental. É fundamental, desde logo, para os pais, e para os pais perceberem também o quão importante é investir. E quando estou a falar em investir, não estou a falar aqui de um investimento económico e financeiro, claro que este é fundamental, porque também sem isto não se conseguem fazer algumas coisas, mas estou a falar aqui de um investimento a nível dos pais, de envolvimento, de participação, de trabalho conjunto com as famílias, porque este realmente é um critério de qualidade para a educação e para o projeto educativo nestas idades. E para os pais perceberem também quais são as diferenças entre frequentar uma organização, ou uma sala, ou práticas que têm elevada qualidade e aquelas que não têm, porque isto vai se refletir imediatamente naquilo que são as aprendizagens das crianças e depois o seu desenvolvimento e a construção do conhecimento. E mostra bem aquilo que é o trabalho sério, com fundamentos e com fundamentos que podem vir da área da pedagogia, mas de outras áreas também, aquilo que é o trabalho fundamentado de um educador de infância. É uma forma de dar a conhecer e de lutar por aquilo que todos nós tanto queremos, que é uma valorização do trabalho dos educadores e dos profissionais dos 0 aos 3 anos. É importante que façam, que mostrem, que divulguem, que publiquem. Eu sei que às vezes isto, porque são muitas tarefas, como já fui educadora há bastantes anos, sei que as tarefas de um educador, e cada vez são mais, porque cada vez há mais solicitações, especialmente a nível burocrático, portanto eu sei que são muitas as tarefas de um educador de infância. Depois também sei que quem se envolve e quem é um apaixonado pela educação de infância, nós envolvemos muito naquilo que é o nosso trabalho, a nossa prática, a nossa interação com as crianças, com as comunidades, com as famílias, e às vezes esta parte de mostrar o que fazemos, de dar conhecimento aos outros, fica um pouco esquecida. Mas é esta parte, e os investigadores precisam, e agora já falo de investigadores externos, precisam de vocês também, porque não é só um investigador que vai fazer investigação, que também é fundamental. E já agora apelo também aos investigadores externos, que não são os profissionais em contexto de educação de 0 aos 3, que também investam mais na investigação nestas organizações. Mas não é só esse trabalho é muito importante, é muito válido, mas esse trabalho em colaboração com o trabalho que os educadores estão a fazer, eu considero que é extremamente rico e que pode nos ajudar a lutar por aquilo que é um direito de todos e uma valorização daquilo que é o papel do educador, aquilo que a professora Teresa já falou, a inclusão da educação dos 0 aos 3 na lei de bases do sistema educativo, portanto uma revisão da lei de bases do sistema educativo que inclua uma educação de infância que seja dos 0 aos 6 anos, a valorização do trabalho dos educadores pelo reconhecimento do seu tempo de serviço e ainda, muito importante, o direito das crianças dos 0 a 1 ano em berçário a ter um educador na creche. Sabemos que há muitas organizações socioeducativas que já têm no berçário um educador, mas também há outras que não têm. Mas a verdade é que a lei também não obriga a que esteja um educador no berçário. E, portanto, a alteração deste ponto eu acho que é muito importante, porque é este reconhecimento de que as crianças dos 0 a 1 ano também têm igualmente direitos, e não estou aqui a desqualificar ou desvalorizar o trabalho dos outros profissionais que estão com as crianças, que não são os educadores, não, pelo contrário, mas elas também, como todas as outras das outras idades, também têm direito a um profissional qualificado. Diana, eu não sei se já me alarguei muito. Dalila, muito obrigada. Eu gostava de reforçar algumas coisas que a Dalila disse agora. Como pessoa que está fora do país e que vê as coisas com umas lentes talvez um pouco diferentes, porque vive uma realidade completamente diferente, onde eu faço parte da formação de educadores
em Inglaterra, e eu devo dizer que eu tenho um orgulho enorme, enorme nos educadores portugueses. E digo isto mesmo de coração cheio, e tenho imensa pena que não haja este reconhecimento. E parte de mim, fazer parte deste movimento e estar aqui hoje é precisamente porque acredito nisso mesmo. Eu fiz investigação sobre a democratização do ensino em Portugal e nós somos um país extremamente interessante, porque nós temos leis muito progressivas, nós temos, tal como foi dito hoje aqui, nós temos dos educadores com as maiores qualificações a nível europeu e a nível mundial, e dos quais nós nos devemos orgulhar, e eu sei que há questões e há pontos muito interessantes que foram levantados na discussão hoje aqui, e já vamos falar um bocadinho deles, mas uma falha enorme na democratização do ensino em Portugal foi não incluir a creche como educação, tanto na lei de bases como na lei quadro da educação pré-escolar. E existe uma contradição gigantesca, que é o princípio e o valor de termos uma educação com continuidade ao longo da vida, como uma educação que é um direito do ser humano, mas que só começa na tutela do Ministério da Educação aos 3 anos de idade. Portanto, isto é uma contradição. E se nós começarmos a olhar para as leis ainda com mais cuidado, ainda vamos ver contradições muito maiores que são muito difíceis de digerir às vezes, como, por exemplo, o facto de nos Açores e na Madeira haver um estatuto de carreira docente que permite aos educadores, por exemplo, contar os anos de serviço que não conta no continente. Portanto, temos questões não só de democracia, mas também de equidade entre os profissionais que temos em educação de infância. Portanto, isto é só para juntar um pouco em relação às discussões que nós tivemos aqui em relação à política. Mas eu penso que nós temos uma classe profissional muito forte e nós temos uma classe profissional com uma capacidade gigante de questionar coisas e temos pensadores críticos. E eu acho que é muito importante nós questionarmos este investimento do Estado no jardim de infância e a desvalorização da creche. E porquê é que isso acontece? E temos que pensar neste processo de desvalorização dos educadores, na tal dicotomia que nós falámos entre o profissional e o semi-profissional, porque se nós temos todas as mesmas qualificações, se temos todas as mesmas responsabilidades pedagógicas, então temos que questionar o que está a acontecer, não é? De uma perspectiva social e de uma perspectiva educacional. E por isso é importante ver a creche não só como um direito da criança, mas também como um direito reconhecido do educador, não é? Como ser profissional. E repensar a creche não só no sentido da política educativa social e educacional, mas também pensar nas finalidades, nos modos de financiamento, na expansão. Houve questões aqui sobre o financiamento, porque é que o Estado não promove a creche como educação pública, não é? Assim, é um direito, porque é que não faz parte da educação pública? E houve questões aqui sobre financiamento. E eu gostava só também de sublinhar uma coisa que a Dalila disse, que eu acho que é extremamente importante e que nós não falamos o suficiente, que é não só a imagem da criança, mas também a imagem do educador. Porque as imagens que nós desenvolvemos, tanto da criança como do educador, vão ditar, de certa forma, os serviços que nós providenciamos para ambos. E, portanto, é muito importante que nós comecemos a fazer estas questões e comecemos criticamente a entrar neste diálogo. E é por isso que estamos aqui hoje, nestas questões de reflexão. Eu acho que nós perdemos a Teresa. Eu não sei se ela nos está a ouvir no YouTube, mas se tiver, pode se juntar a nós outra vez, se ela não tiver problemas de conexão. Maior parte das questões, houve alguns comentários, não foram necessariamente questões, e houve aqui uma interação muito, muito interessante entre a Elsa, a Isabel e penso que o Bruno, e eu vou fazer a pergunta à Dalila, porque a Dalila falou especificamente disto, que é sobre a formação dos educadores. E a questão foi sobre a nova formação, que já não é assim tão nova, dentro dos parâmetros de Bolonha, como isso mudou a formação dos educadores e também o que é que isso representa muitas vezes em termos das experiências que eles têm de estágios e muitas vezes não tendo a experiência do estágio em creche. E o que é que isso significa para a nossa... Olá, Teresa. Só para explicar, eu estive sempre presente, só que estive no YouTube, porque senão por aqui eu não consigo
Eu calculei. Portanto, eu acompanhei tudo, eu só gostava exatamente de seguir os comentários, mas isso tinha aqui para outro sistema. Então vamos começar com esta questão, a Dalila, sobre a formação em Bolonha, e depois eu tenho a questão financeira também para a Teresa, que já vou fazer também. Portanto, esta era uma questão que eu não fui ao YouTube para não andar com isto de entrar e sair, não aconteceu mesmo que a Teresa. Com esta formação dos educadores com Bolonha e o que representam as experiências de estágios quando não há estágios sem creche. É assim, eu penso que atualmente a formação dos educadores, todos eles têm estágio em creche. Pode às vezes ser de maior duração ou menor duração do que é o estágio em pré-escolar, que no mestrado, principalmente com a alteração do plano de estudos em 2014, foi dado espaço para mais tempo de práticas e portanto, as instituições, e eu posso falar por a instituição onde eu estou, onde realmente o estágio em creche era um tempo muito mais reduzido e atualmente o estágio em creche, a duração é exatamente a mesma do estágio em pré-escolar. Posso só introduzir aqui uma coisa? Claro. É que eu sei que a Dalila, na IES em Lisboa, só tem o mestrado em Educação Pré-Escolar. Mas há 2 mestrados que formam e não tem o pré-PRI, não tem Educação Pré-Escolar e Ensino Primeiro Ciclo, que são 2 mestrados diferentes. O de Educação Pré-Escolar é só mesmo para educadores de infância, por isso tem o estágio em creche. Por decreto, o mestrado em Educação Pré-Escolar e Primeiro Ciclo é para forma a partir, abrange quer o pré-escolar, legislado pela lei de base, que é dos 3 aos 6, e professores de primeiro ciclo. Daí que não tenhamos disponibilidade de tempo para o estágio em creche. Naturalmente, nós temos consciência de que muitas dos jovens professores ou jovens professoras que saem deste mestrado arranjam, nestes últimos tempos, onde arranjam um lugar de emprego é exatamente em creche, né? Ora bom, nós sabemos que há um conjunto de princípios e nós temos de estar aqui esta tarde a falar sobre a educação de infância e finalidades de educação de infância, que tem muitos aspectos que são transversais, né? E que por isso não temos, em todas as áreas, acaba em todas as áreas disciplinares do plano de estudos, a questão dos 0 aos 6 acaba por ser abordada. Agora, efetivamente, estágio não tem. O que faz com que depois seja necessário fazerem outras formações complementares. E aí há que destacar, sem dúvida, a formação que tem sido desenvolvida quer pelas educadoras entre si, não é? E estão aqui neste chat algumas dessas pessoas que têm sido grandes animadoras da formação de educadores e não quero dizer os nomes, sabem a quem me estou a dirigir, porque me pode falhar algum e não quero ser incorreta, bem como pela Associação de Profissionais de Educação da Infância, não é? Portanto, e pelo MEM também, mas mais a APEI, que realmente tem investido bastante na formação de educadoras a nível da creche, como diz a Dalila, é sem dúvida fundamental, não é? Mas como dizem também no chat, várias pessoas, o Bruno tem insistido isso ao longo do chat, que é, e a Isabel Correia e outros, que é a necessidade da formação contínua. Nós sabemos que damos a semente, mas a semente não cresce se não for bem alimentada, não é, ao longo da vida profissional. E aí, isto é um movimento crescente e é um movimento que, neste período de pandemia, em que o digital tem estado tão presente, efetivamente, tenho notado muito isso, que é a ação direta dos profissionais de terreno na sua própria formação. E eu acho que isso é extraordinariamente importante e mostra o dinamismo deste grupo profissional. Dalila, peço desculpa ter interrompido. Nada. Sim, tens razão, porque esse mestrado tem menos tempo para práticas e, portanto,
a maior parte das instituições não sequer consegue organizar nenhum tempo para os alunos fazerem estágio dos 0 aos 3 anos, sem estágio em creche. Até porque estagiam quase sempre possível em rede pública, e a rede pública só tem a partir dos 3. Sim, havendo essa opção, claro, só tem a partir dos 3. E assim, eu concordo perfeitamente que é de louvar este esforço dos profissionais e dos educadores entre si, fazerem formação, procurarem formação. Eu continuo, e é de louvar, claro, também todo o papel e todo o trabalho que a APEI e que o MEM, como a professora Teresa já falou, têm feito e continuam a desenvolver na oferta formativa dos 0 aos 3. Eu acho que nós, esta é a minha opinião, acho que nós, instituições de ensino superior, também temos que alargar a nossa oferta formativa aí. E oferecer realmente formação de qualidade dos 0 aos 3 e muito centrada nestas questões. Não estou a dizer que não é centrada em questões científicas, sim, mas também que tenham esta articulação direta com aquilo que são as pedagogias, que é a prática, porque depois falta muito a estes profissionais. Isto é uma forma de saber esta articulação com aquilo que é a prática dos educadores, em que eles possam, de alguma forma, frequentar formação, mas que essa formação tenha uma articulação direta também com aquilo que é a sua ação no seu cotidiano de práticas. Sim, para lá da questão da formação e da investigação e também depois da publicação do que se faz, porque claro, temos já um conjunto de trabalhos de investigação a nível de doutoramento, vindos muito pela Sociologia da Infância, em que os investigadores estão a abordar efetivamente a questão das creches e da criança dos 0 aos 3 anos e das crianças 0 a 3 anos em creche, mas também muito a nível dos mestrados e nós estamos com candidaturas abertas, quer nós aqui no Minho para formação, por exemplo, no mestrado em Supervisão, Pedagogia e Interculturalidade, como sei que a IES Lisboa também tem um mestrado em creche, não é? Não sei exatamente a designação. Não é mestrado, Teresa, é uma pós-graduação. Uma pós-graduação. E que, pronto, é também um bocado publicitário, mas já que estamos aqui a falar na importância do aprofundamento do conhecimento nestas áreas, também a dar a conhecer que quer numa, quer noutra instituição e noutras do país também, estamos nesta fase das candidaturas e que, portanto, quem estiver interessado, naturalmente, poderá também entrar em contato connosco. Também saberemos informar de outras universidades e outras instituições de ensino superior que possam corresponder aos diferentes interesses. Eu prometo que vou começar a escrever em português também. E sim, eu também gostaria de dizer isso. Eu também gostaria de dizer muito isso, é que a Diana trabalha sobre nós e não difunde os seus trabalhos connosco. É verdade. Isso, é verdade. E quem fala de democracia, isto é pouco democrático, não é? Eu vou dizer uma coisa, vou fazer uma confissão aqui. É a primeira vez que eu falo para uma audiência em português. Sobre a educação de infância em Portugal. Em Portugal. Eu já fiz uma apresentação em Portugal, sim, só para estrangeiros e em inglês. Ao ponto, é a primeira vez e eu prometo que vou ser melhor. Eu prometo que vou fazer a minha parte também nesta Nós também prometemos que estaremos atentas ao seu trabalho. Eu vou só fazer aqui mais 2 perguntas. Uma delas é em relação às orientações curriculares para a creche. E a Teresa falou das orientações pedagógicas que estão em preparação neste momento. E algumas pessoas estão aqui a dizer, por exemplo, o Bruno fez referência ao facto de ser urgente trazê-las cá para fora, não é? A minha questão é a seguinte: faz sentido, quando nós pretendemos que a creche faça parte do sistema educativo, como educação, faz sentido ter orientações que são separadas das orientações que existem agora para o jardim de infância e para o pré-escolar? Não sei se Dalila se quer, senão também poderia dizer alguma coisa. Nós distinguimos orientações pedagógicas e orientações curriculares. Uhum. Né? Há uma coisa que nós abominamos, nós não queremos mesmo, é que não queremos que haja pré-escolarização dos 3 aos 6, nem queremos
de forma alguma que haja qualquer tentativa de pré-escolarização dos 0 aos 3. Sei de algumas situações, exatamente neste período, em que as educadoras tiveram que trabalhar à distância e que mesmo com crianças de 0 aos 3 anos, pronto, com as condicionantes todas, com as pressões, trabalham nas creches muito em sistema privado e aí sabemos quais são as pressões para mostrar serviço, não é? Mas como muitas das atividades que foram propostas de 0 aos 3 são, que eu nem sequer as relato aqui, mas que são efetivamente muito pré-escolarizantes. Portanto, o que nós queremos é rejeitar completamente isso. Nós entendemos, a Dalila falou muito o que é isto da qualidade e quais as componentes de um sistema de qualidade na creche, passando pelas interações, pelo ambiente educativo, por tudo isso, não é? E nós queremos é que sejam espaços promotores de experiências e de desafios, não é? E em que, portanto, a pedagogia tem que estar presente, a intencionalidade tem que estar presente. E dada a conotação curricular que existente, nós queremos bani-la aqui da creche, de qualquer forma. Em termos de haver, portanto, orientações pedagógicas específicas da creche, também nós sabemos que, efetivamente, o grupo que abarca dos 0 aos 3, não é? Tem diferenças em relação dos 3 aos 6. E em termos de organização do espaço, da movimentação da criança no espaço, da necessidade de um espaço mais amplo, do tipo de atividades, do tipo de interações, etc., nós sabemos que há diferenças. Pronto, nós tendencialmente dividimos muito por idades, felizmente os grupos heterogéneos vêm-nos mostrar que essa divisão por idades não faz sentido, mas que sabemos que há de facto diferenças quando falamos de 3 idades diferentes constituído um grupo. 0, 1, 2, 3, não é? E, portanto, são situações, são interesses, são formas de estar que, estando organizadas de forma diferente, precisam também, lucrarão, com certeza, muitas delas em aspectos transversais, mas lucrarão de alguma especificidade. Se comparar, por exemplo, o documento que foi preparado pela APEI para as creches e para o jardim de infância, muitos dos aspectos são comuns, né? Porque é a tal transversalidade dos 0 aos 6. Muitos aspectos são comuns, mas há alguns que são diferenciados. Daí que, nesta fase do processo, parece-me que fará realmente mais sentido que haja orientações pedagógicas para as creches, mantendo as orientações curriculares existentes atualmente no pré-escolar. Não sei qual é a opinião da Dalila, mas... Concordo com o que disseste sobre a parte pedagógica e do currículo e daquilo que nós realmente não gostamos ou rejeitamos e concordo com isto que acabaste de dizer das especificidades, das características das crianças dos 0 aos 3 anos, características claramente de desenvolvimento e especificidades e que têm a ver depois também com os seus temperamentos e características desenvolvimentais, são muito específicas e naturalmente requerem uma ação pedagógica também com uma especificidade muito própria e poderia de alguma forma esta especificidade ficar perdida se neste momento, num primeiro momento pelo menos que apareçam algumas orientações para os 0 aos 3 anos, se viessem num documento só e corremos um pouco o risco daquilo que a Teresa estava a dizer, de alguma forma de se antecipar alguma escolarização, que às vezes já vemos nos 3 aos 6 e que também vemos, infelizmente, nos 0 aos 3, mas que não é isso de todo que nós queremos. Portanto, acho que terem atenção a esta especificidade do que é os 0 aos 3 e como é que se pode dar uma resposta pedagógica e educacional, acho que isto é muito importante, este foco bem diferenciado. Claro que depois deverá ser, o documento deverá ter uma articulação para permitir também e possibilitar e promover uma continuidade, porque claro que há sempre uma continuidade entre os diferentes, de ano para ano, entre os diferentes níveis, mas claro que sim, acho que é uma especificidade muito própria.
Obrigada. Eu vou fazer uma última questão, que foi uma das primeiras que surgiu, que foi em relação à questão financeira. A não inclusão da creche no Ministério da Educação é principalmente uma questão financeira ou existem outros fatores que nós temos de considerar nesta luta que são igualmente importantes? Eu não sei se é a primeira. Não sei se é a primeira. Sei que tem um peso muito grande, porque nós sabemos que as creches têm um peso económico muito grande, não é? Se compararmos em termos de pessoas necessárias, de trabalhadores necessários para uma creche e para um jardim de infância, já aí há uma diferença enorme, não é? E nós sabemos como os salários são o peso maior numa instituição. Para além do conjunto de estruturas que as crianças de 0 a 3 anos implicam, não é? Nós vemos que uma criança de 6 meses é o carrinho mais a baby cot, mais enfim, há uma série tão grande de necessidades, não é? De instrumentos que são necessários para o seu bom acompanhamento, que efetivamente fica muito caro. E, portanto, eu estou convencida que é isso. E depois, se o Ministério da Educação de repente assumisse as creches, assumisse realmente essa tutela, e haveria naturalmente pressão para a sua generalização a nível do país, não é? Como tem vindo a acontecer de 5 anos, 4 anos, 3 anos, seria para mais baixo. Isso comportaria um valor económico muito grande. Agora, e portanto, eu estou mesmo convencida que essa é a grande razão. Mas também entendo que progressivamente terá mesmo que o fazer e, de qualquer forma, vejo como possibilidade que, ainda que seja, eu vejo como possibilidade e como necessidade e como urgência que haja uma articulação maior entre o setor social e o setor educativo. Porque já também nos jardins de infância, os 3 ou 6 anos, muitos a funcionarem, sabemos que 50% da rede é privada, não é? É IPSS, é solidária, mas mesmo aí o Ministério da Educação, através da Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, tutela educativamente os jardins de infância solidários e mesmo os privados. Ora, por que não o fazer a nível das creches? Portanto, tem que haver aí uma articulação maior, com uma definição clara dos papéis de cada setor, mas com uma intervenção maior do Ministério da Educação, que não se pode desresponsabilizar face às crianças, em primeiro lugar, mas também face às educadoras. E aqui as educadoras não podemos ignorar que é um setor extremamente importante serem valorizadas, porque o seu trabalho é essencial. Galileu, alguma coisa a acrescentar? Não, concordo inteiramente com o que a Teresa disse. Eu queria agradecer ambas por esta discussão que foi tão rica em desafios, mas também em oportunidades, e o facto de terem refletido não apenas nos processos e no que está a acontecer no momento, mas também em propostas que poderiam ser feitas e o que é importante neste setor. Nós tivemos aqui quase 1h30 à conversa e eu espero que tenha sido gratificante para vocês da mesma forma que foi gratificante para mim estar aqui a conversar convosco. E também ver esta interação na conversa no YouTube, que foi tão rica e tão importante, onde diferentes profissionais puderam partilhar a sua experiência e partilhar as suas questões e as suas reflexões. Eu espero que tenham gostado, que tenham sentido que foi um momento útil para vocês também, que pudessem refletir. E esperemos que haja mais interações destas, porque eu penso que é tão importante termos estas conversas e falarmos tão abertamente destas questões, porque só construindo este diálogo e pensando naquilo que podemos fazer é que podemos ir a algum lado, pelo menos na minha perspectiva também. Por isso eu agradeço imenso terem aceito o convite, agradeço imenso tudo o que partilharam connosco, as vossas comunicações que foram tão importantes para pensarmos como é que este movimento pode fazer uma diferença
e como é que pode apoiar não só os educadores que estão neste momento a batalhar no seu dia-a-dia, mas também em todas as iniciativas já existentes. Porque no fundo juntos somos mais fortes, não é? Como diz o ditado, e é esse o objetivo. Portanto, eu espero que, conforme o feedback também das pessoas e o que elas acharam da sessão hoje, que tenhamos mais oportunidades para fazer isto. É isso que eu gostava de dizer. Muito Portanto, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada também, foi um prazer estar aqui convosco. Diana, não vamos esquecê-la e espero que realmente treine. Não precisa treinar a falar português, porque falo precisa publicar em português, porque nós sabemos que a comunidade profissional também precisa, as educadoras também, e que rejeitam muitas vezes ler noutras línguas, mas para lá delas, mas além delas também nós, a nível da formação, precisamos dos seus textos também para trabalharmos com as nossas alunas. É muito importante percebermos também qual é o olhar externo, alguém que é de dentro, mas alguém que é externo, que já está há uns anos fora do país e que continua a interessar pela educação de infância portuguesa, e esta partilha é extremamente importante. Muito obrigada e também muito obrigada à Dalila por este momento bom que foi de estarmos aqui na conversa. Também queria agradecer à Diana, agradecer também à Teresa por este momento. E eu mesmo com os textos da Diana em inglês, eu vou usá-los com as minhas alunas. Eu sei que, como a Teresa disse, elas não gostam, mas eu estou sempre a fazer um esforço para que eles os usem, e é importante, e são importantes para também ter este olhar sobre a educação na infância. Pronto, queria mais uma vez felicitar esta iniciativa deste movimento. Claro que isto não ficará por aqui, por esta conversa. As conversas eu acho que são fundamentais e são muito importantes, e agora precisamos também depois de avançar para outras iniciativas. Eu sei que já há muitas iniciativas de educadores e dos educadores a auto-organizarem-se para desenvolver algum trabalho e formação, mas é isto também que eu deixo aqui este apelo. Se precisarem de nós, nós estamos disponíveis para apoiar, para colaborar, porque são momentos de aprendizagem. Estas reflexões são, para mim, foi um momento também muito importante de reflexão e de aprendizagem. Portanto, queria agradecer mais uma vez a contribuição de todos. Muito obrigada, muito obrigada. Se tiverem sugestões, enviem sugestões, digam de vossa justiça o que é que gostavam que acontecesse e o que é que gostavam de fazer também, não é? Porque o movimento só existe com a vossa participação e também com as vossas iniciativas, portanto, é também por aí. Portanto, eu incentivo e gostava de encorajar aqui todos a envolverem-se e a partilharem as suas próprias iniciativas. Muito obrigada. Muito obrigada.